Bom, gente, na aula de hoje de desenho arquitetônico, a gente vai aprender um pouco mais sobre os cortes. A gente vai começar com uma pequena introdução sobre o conceito, né, do que seria esse corte. O corte ele vai ser um recurso que ele é utilizado no desenho técnico e nas mais diversas áreas que utilizam como base o conhecimento do desenho técnico. Então, ele é utilizado na engenharia, ele é utilizado na arquitetura, ele vai ser utilizado na engenharia mecânica e entre outras áreas. E para que é que serve esse corte? Ele serve para representar o interior e os detalhes daquilo que está dentro do interior do objeto em estudo. Então, esse elemento que está sendo estudado, ele vai ser supostamente cortado por um plano imaginário, que é chamado de plano secante, e sendo a parte anterior a esse plano, ela vai ser removida, de forma a deixar à mostra todo o interior. Então, o que é que isso significa? Então, a gente passa um plano secante imaginário e vai retirar a tampinha de onde cortou. Mais adiante, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos e aplicação prática desse plano secante, de como é que ele funciona mais ou menos, para vocês entenderem. Então, mas esse plano secante, a gente tem dois tipos de planos secantes. O primeiro seria um plano secante horizontal, que é utilizado na planta baixa. Então, isso a gente já aprendeu a fazer. E o segundo seria o plano secante vertical, que é o que é utilizado também nos cortes. Então, como exemplo prático, eu gosto de trazer sempre um exemplo que ele é mais fácil da gente ter essa percepção. Então, aqui eu trago uma foto de uma torta. E nessa torta, a gente observa aqui a parte externa dela. Por coincidência, essa parte externa, né, dessa torta, ela consegue ser visualizada da mesma forma por dentro. Então, quando a gente corta o pedaço da torta, literalmente, eu tirei um pedaço aqui, cortei, então eu tenho um corte. Quando eu consigo enxergar essa estrutura interna aqui, eu consigo ter a informação do corte. Vamos ver outro exemplo. Nesse outro exemplo, eu já tenho uma torta diferente. Então, essa torta aqui, se eu olhar a parte externa dela, eu não consigo entender como é que está configurado ali dentro dessa torta. Então, eu não sei exatamente como é que ela está aparecendo lá dentro, como é que ela foi feita. Então, como é que a gente descobre como é que foi feito o interior dessa torta? Fazendo um corte. Então, a gente vai cortar. Então, quando eu cortei aqui, ó, retirei um pedaço, eu consigo enxergar as camadas que tem aqui dentro dessa torta, que não são iguais à parte externa. Então, quando eu vejo, comparo o interior com o exterior, eu percebo que são elementos diferentes. Então, basicamente, é isso que consiste o conceito de corte. Então, vamos lá a um exemplo prático no desenho técnico. Então, esse exemplo aqui é uma peça mecânica. Então, a gente tem uma peça mecânica que ela é um quadradinho com uma abertura dentro. Então, o que é que acontece aqui? Eu vou ter um plano secante vertical. Então, o plano está aqui na vertical, ó, como se eu tivesse passado um plano bem aqui, na vertical. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse objeto, esse elemento que está aqui na frente, a parte que sobrou, e vou retirar. Quando eu retiro, eu vou ter essa figura aqui. Então, essa figura aqui é o corte dessa peça. Então, é o interior dessa peça. Então, a partir dessa figura resultante, eu consigo identificar até onde vai essa abertura que eu vejo aqui em cima. Que pela perspectiva eu não consigo entender se ela vai até o final ou se ela não vai até o final. Então, a gente consegue observar, aqui tem um bonequinho enxergando, ó, o interior da peça. E aí, uma observação, né? Como essa aqui é uma peça maciça, como vocês podem ver, ela está um pouco mais escura, é comum que a gente faça achuras. Achura é esse pintadinho que a gente vai utilizar dentro da peça. Então, nessa peça aqui, eu tenho toda a parte interna dela que está achurada, porque ela é uma peça maciça. Como se eu tivesse aqui um pedaço de bolo e esse pedaço aqui fosse o bolo. E aqui é o buraco da forma, certo? Tem uma
observação, né, relacionada a essa organização dessa achura é que a gente sempre tem que prestar atenção na representação das achuras, no caso das peças, e também no projeto arquitetônico, a depender da superfície que vai estar lá sendo representada. E ela vai estar sempre sendo representada nas superfícies que foram cortadas com inclinação em ângulo de 45 graus, independente da inclinação da peça e independente do formato da peça. Então, se a minha peça ela foi cortada e ela está inclinada, a minha inclinação vai ser a 45 graus, sempre. Então, mudou aqui a inclinação, ó, aqui ela estava 90 graus, ela mudou a inclinação, a angulação da peça, mas aqui dentro também continua 45 graus. E se ela for de um formato diferente, a gente vai considerar para essa angulação o eixo de simetria da peça. Então, independente do formato que essa peça tenha, essa angulação, essa achura, ela vai estar sempre a 45 graus. Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre o corte no projeto arquitetônico. Então, vamos para o conceito, né? No projeto arquitetônico, no desenho arquitetônico, esses cortes eles vão ser resultantes de um plano secante vertical. Então, aqui a gente já começa a observar que esses planos aqui eles vão estar sempre na vertical, porque o plano horizontal é a planta baixa que a gente já aprendeu a fazer. E ela vai dividir a edificação em duas partes. Esse plano ele pode ser no sentido longitudinal ou transversal, então ele vai ser em dois sentidos. E normalmente esses cortes eles são dispostos de forma a mostrar o máximo de informações construtivas, de detalhes construtivos daquela edificação. Então, a gente vai escolher o local do corte de acordo com a quantidade de detalhes que ele mostra para a gente. Então, os cortes eles vão ser dispostos de forma que mostre o maior número de detalhes possíveis. Então, por isso, a gente pode deslocar o plano e indicar na planta o início e o final. Então, todo esse corte tem que estar sempre indicado na planta. E a gente pode estar sempre deslocando e colocando quantos cortes forem necessários para ter a correta identificação do maior número de detalhes que seja possível e assim evitar o número de erros de execução ou algum problema na execução também. Então, os cortes, né? Aqui a gente já começa a ter a visualização desses cortes. Então, nessa primeira figura, a gente vai ter uma perspectiva isométrica de uma seção vertical dessa edificação, de uma casa. Então, eu tenho aqui o meu plano imaginário, como se ele estivesse aqui passando nesses dois planos. Então, eu cortei, né? Passei o plano na casinha e uma delas foi para um lado e a outra foi para o outro. Então, a gente abre a casa. E essa informação aqui, ela vai gerar os cortes. Então, se vocês observarem bem, o que é que vai acontecer? Eu tenho essa parte aqui da casa, que eu vou marcar a setinha agora em vermelho, ela vai estar sendo representada aqui nesse corte. Então, é um corte transversal simplificado. Do lado esquerdo da edificação, seria esse aqui. E aqui, o segundo, que eu vou marcar aqui na setinha azul, do lado direito da edificação. Então, cada elemento que eu cortar, eu vou gerar esses cortes. Então, eu tenho as duas visualizações. E aí, como é que a gente vai escolher qual desses lados vai representar? Vai ter a indicação na planta baixa, né, ou na perspectiva, como aqui está mostrando, do corte que está sendo escolhido. Então, aqui a gente começa a enxergar o que está dentro da casa. Então, eu tenho aqui, ó, alguns elementos, né, como, por exemplo, aqui eu tenho uma janela cortada, né? Aqui eu estou vendo a janela vista, então esse desenho aqui é uma janela que está lá do outro lado da casa que a gente não consegue enxergar aqui. Aqui a gente vai ter uma porta e esses detalhezinhos aqui, que são as achuras, são a representação da área molhada, que seria, no caso, eu acho que o banheiro da casa.
Então, algumas observações com relação aos cortes. As paredes em corte, elas devem representar os elementos construtivos em corte ou mostrar os detalhes estruturais, como viga, parede e revestimento. Então, a representação do corte, ela vai mostrar, por meio de diferentes espessuras de traços, os elementos que estão em corte e quais estão em vista. Então, para os projetos, as paredes que estão cortadas, elas aparecem com a linha um pouco mais grossa, assim como na planta baixa. Ou essa linha, essas paredes, elas podem ser preenchidas, pintadas. Então, no caso dos projetos executivos, que a gente pode utilizar a escala de 1 para 50, as paredes elas vão mostrar a estrutura com achura de concreto e a alvenaria com traço mais espesso. E o revestimento com traço mais fino. Então, a gente tem os elementos daquela parede sendo representados ali. Tá aqui uma visualização do corte transversal AA da mesma planta que a gente estava vendo anteriormente, né? Então, a gente já começa a identificar os detalhes. Então, aqui, nessa parte que eu vou tentar aqui pintar para vocês de vermelho. Então, aqui, ó, eu tenho a representação do piso da casa. Veja que ele tem uma espessura. Por quê? Porque quando a gente corta o piso da casa, ele tem uma espessura. Então, você não pisa diretamente na terra. Aqui em cima, quando eu vou fazer essa bolinha aqui azul, eu tenho a parede. Então, minha parede está representada aqui, ó, nesse elemento todo aqui. Aqui em verde, eu vou ter a minha coberta. Então, observe que todos os elementos que a gente projeta na planta baixa, eles vão começar a aparecer aqui nos cortes, com mais detalhes, obviamente. Então, agora, algumas considerações, né? Quando a gente vai colocar nos cortes as distâncias e os elementos, a gente coloca apenas as cotas, que são as medidas, né? Relembrando, verticais. Então, são apenas as cotas de achura. Desculpe, a cota vertical, que é como aparece aqui, ó. Eu tenho uma cota de altura. Então, as achuras vão aparecer também aqui no desenho. Então, a gente não vai utilizar a distância horizontal dos comprimentos. Por quê? Das larguras e comprimentos. Porque essas informações vão estar na planta baixa. E se a gente começa a colocar todas essas informações aqui, essa planta, esse desenho do corte vai ficar muito poluído. Então, aqui eu vou ter também a indicação de nível, que é a altura da casa, né? Então, observem que aqui fora está no nível 0 e aqui eu já venho para o nível 15. Isso significa o quê? Que eu aumentei 15 centímetros em relação ao que estava lá fora. Então, eu tenho indicação do ambiente, né? O nome do ambiente. E a indicação do norte magnético, né? Que é a posição georreferenciada desse projeto, ele vai aparecer apenas na planta baixa. Então, o corte, ele é um elemento mais limpo. Então, a gente vai representar apenas alturas, níveis e os elementos que estão na vertical. Então, para isso que o corte serve, para a gente identificar o que está ali dentro na vertical. E aqui é um exemplo de um corte longitudinal, né, na casa. Observem que agora a gente já tem outras informações. Então, eu vou ter, além dos níveis, eu vou ter a visualização de alguns outros elementos, como, por exemplo, uma janela cortada. Então, eu tenho a altura do peitoril aqui, ó. A altura do peitoril aqui desse dormitório. E aqui eu tenho a representação da coberta cortada. Então, ela cortou aqui e eu vejo a frente da coberta desse lado e eu vejo o fundo da coberta, aqui nessa setinha azul, do outro lado. E eu consigo ter também informações sobre o forro da casa, a altura dos elementos. Então, esses dois cortes, eles são complementares. Esse quadriculado aqui que vocês estão observando são as achuras que representam as áreas molhadas, que são áreas que podem receber água. Então, essas áreas normalmente são impermeabilizadas ou recebem algum revestimento cerâmico.
a depender de qual área que a gente está utilizando, e aí vai ter que ser consultado na norma. Então, veja que o desenho do corte ele é mais limpo. Então, se a gente não tem informação de mobiliário, normalmente a gente não representa, ele é um desenho mais para facilitar a execução mesmo. E agora, algumas outras observações sobre o que deve estar compreendido no corte. Então, eles têm que compreender as paredes, né, as lajes, o contrapiso, como eu mostrei nos exemplos anteriores. A gente vai ver também as aberturas, que são as janelas e portas, tanto as que estão cortadas, como elas aparecem em vista. Então, ela não está cortada, mas é como se você batesse a foto e lá na frente tivesse aquele elemento. A cobertura em corte, ela vai estar em vista, se existir, no caso, a cobertura. Então, que é o telhado da foto anterior que eu mostrei para vocês. A indicação da inclinação da cobertura. As áreas molhadas, que elas vão ser representadas achuradas. Eu mostrei também nos exemplos anteriores. Os desníveis entre o interior e o exterior. E os desníveis entre os ambientes. Então, principalmente quando forem menores que 2 centímetros. Aí a gente vai indicar apenas o texto. Mas esses desníveis, eles são muito importantes para que não tenha nenhum erro de execução também na obra. Então, ele tem que estar ali representado com aquele elemento que eu mostrei também. As cotas das alturas dos ambientes, que são o pé direito, que é a altura do piso até o teto. Dos peitoris, que é a altura do piso até o peitoril da janela, a base da janela, a altura das janelas e dos vãos. Essas alturas dos peitoris, uma observação, elas são obtidas pela medida interna. Então, você considera a parte de dentro do ambiente, não da parte de fora do ambiente. E o pé direito, né, que vai ser a altura entre o piso acabado e o teto. Então, todas essas informações têm que estar compreendidas no corte. E agora, eu vou colocar para vocês um exemplo prático, né, da aplicação do corte, para vocês conseguirem compreender melhor o conceito de corte antes da gente começar a representar e reproduzir o corte na planta baixa. Bom, na aula de hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre o que é corte. Então, o corte é aplicado ao projeto arquitetônico, que é a disciplina que a gente está vendo. Então, o corte seria como a gente vai ver a edificação se ela tivesse sido cortada. Então, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo prático. Então, eu tenho aqui um limão e um kiwi. Então, vamos supor que esse kiwi aqui, ele é como se fosse a nossa casa, o nosso desenho que a gente está fazendo, a nossa casinha. Então, o corte, ele é um plano secante, então ele é um plano que vai se passar na vertical. Então, é como se o meu plano secante fosse a faca e eu vou passar ele aqui na vertical. E eu vou fazer esse corte, vou trazer ele aqui no meio. Então, é como se eu estivesse fazendo exatamente isso que eu acabei de fazer aqui na casa. Então, aqui eu tenho a minha estética, eu não conseguiria ver exatamente o que tem dentro, né, da casa, porque eu estou vendo a parte externa dela. Então, quando eu faço esse corte, eu consigo enxergar o que é que tem ali dentro, que aqui no caso seria a estrutura da fruta, certo? Então, vou fazer mais uma vez aqui. Vou usar agora o limão. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui no kiwi, né? Que eu peguei, passei o plano na vertical, cortei e abri. Então, eu vou abrir aqui e vou virar nessa posição aqui para vocês verem. Então, aqui eu tenho o corte do kiwi. Então, eu consigo ver todos os detalhes internos desse kiwi. Então, a mesma coisa que acontece aqui na fruta, vai acontecer na casa. Então, quando a gente corta, a gente consegue ver o que tem dentro da casa. Vamos repetir aqui com o limão. Então, a gente traz um plano secante. Na vertical. E eu consegui cortar aqui o limão. Então, eu consigo fazer a mesma coisa. Eu abro
e aí eu consigo ver toda a estrutura aqui de dentro. Então, é como se a casca da fruta, ela fosse a nossa parede externa, aquilo que a gente está vendo de fora, é a fachada. E o corte, né, que é esse elemento vertical, é como se a gente estivesse dentro da fruta. Então, a gente começa a ver todos os detalhes que estão aqui dentro da fruta, que seria dentro da nossa casa. Então, o corte, basicamente, é esse o conceito do corte. Então, eu conseguiria fazer esse corte nesse sentido.